Boa tarde. O meu artigo sobre pescado, ele fala sobre as bases nitrogenadas voláteis, se elas são confiáveis para ferir o frescor dos pescados ou não. Esse artigo foi escrito pelo Jonathan Henrique Rezende de Souza e a Luciana Kini Savai da Silva. Bom, o pescado, ele é um produto de fácil deteriorização, com pH próximo da neutralidade, alta atividade de água e presença de nutrientes, que são utilizados por enzimas e micro-organismos. O método de determinação do frescor do pescado é o BNVT, que são as bases nitrogenadas voláteis totais. Isso inclui aminas biogênicas, a ciência do pescado, a deterioração do pescado, o controle de qualidade e os métodos analíticos. A legislação brasileira, ela traz esses parâmetros específicos para a comercialização do pescado fresco e para ver se ele está apto para consumo. As aminas biológicas, elas são formadas por uma sequência de reações que são iniciadas após o abate e são intensificadas durante o processo de deteriorização do pescado, de degradação do pescado. A quantificação da BNVT, ela é influenciada por características da espécie de pescado, a região anatômica, o tipo de músculo que é analisado, a concentração dos reagentes utilizados também para o teste e no armazenamento e temperatura do produto pescado. Ela não deve ser feita de forma isolada, como único indicador de frescor, conforme nós vamos analisar aqui durante a apresentação do artigo. As condições que as espécies são encontradas dependem de anatomia, porque elas têm uma anatomia desfavorável, têm um tamanho pequeno, uma pele fina e a carne frágil. O sistema enzimático ativo tem enzimas nos tecidos e vísceras dos pescados e uma microbiota pré-existente. O estado fisiológico também deve ser levado em consideração, porque às vezes são peixes pegados no pós-parto, pós-migração, com privação alimentar. E as condições de captura e manejo posterior do pescado também deve ser levado em conta, como método de captura e abate, que muitas vezes é feita sem observar as regras do bem-estar animal, a microbiota que esses animais atingem após a captura, a região onde são capturados ou o habitat deles, que geralmente são próximos de centros urbanos, em águas quentes, a manipulação a bordo da embarcação ou no pós-pesca, que tem às vezes um resfriamento demorado, uma mistura de espécies de diferentes pescados, com níveis de contaminação, onde pode ocorrer contaminação cruzada, e o armazenamento e transporte sem as devidas condições de higiene. Também tem a questão da manipulação na indústria, que às vezes demora para fazer a pré-seleção e a lavagem dos pescados, ou fazem de forma inadequada, né? E com isso também estão infringindo as boas práticas de manipulação. E as condições de armazenamento e de comercialização do pescado muitas vezes são inadequadas, e também sem um controle higiênico-sanitário adequado, que leva à deteriorização do produto. Os fatores bioquímicos envolvidos também no pescado são o pré-rigor, o rigor mortis pleno e o pós-rigor. O pré-rigor e o rigor mortis pleno, eles têm um frescor bioquímico que é de origem autolítica e inevitável, que faz acumulação de ATP no pescado. Essas reações de deteriorização, elas podem ser retardadas através do controle da temperatura, né, em temperaturas mais baixas ou de congelamento, e controlando as condições de higiene. Já no pós-rigor, os fenômenos determinam o frescor microbiológico do pescado e a velocidade da contaminação microbiana ocorre desde a captura ou a depesca até a comercialização. Então, para que tenha mudanças nesse pós-rigor, é preciso que seja controlado ou o congelamento ou a esterilização do pescado. Mais.
Bom, os fatores que influenciam os teores de BNVT em pescado são o decreto 10.468 de 2020, que autoriza 30 miligramas de nitrogênio volátil no pescado, considerando as características da espécie e a forma de comercialização. As técnicas analíticas, elas envolvem o tipo de extração, a temperatura e o tipo de destilação que são submetidos os pescados, o uso ou não de agentes alcalinizantes, com variação dos tipos de agentes, o volume do destino recuperado, a variação dos reagentes estipulantes e o método de microdifusão para a captação dos voláteis básicos. As aminas biológicas, elas são responsáveis pelos odores estranhos relativos ao pescado, o que reflete diretamente na segurança alimentar. Então, o controle da temperatura, ou, na verdade, a falta desse controle de temperatura, é o que afeta a produção de aminas. Então, nós temos como perspectivas futuras métodos mais rápidos, confiáveis, não destrutíveis e de baixo custo para os produtores, tecnologia digital, que inclusive já existem alguns programas que podem ser abaixados no smartphone para fazer o teste do frescor do pescado, correlações com aspectos sensoriais e microbiológicos, o MIC, que é um método de índice de qualidade, e o uso de métodos cromatográficos, espectroscópicos e mediadores de cor e textura, análise de imagens e dispositivos que medem propriedades elétricas. Como considerações finais, os autores do artigo pedem cautela na utilização desse parâmetro de BNPT, visto que amostras com valores de acordo com os limites preconizados pela legislação, eles podem ter sinais de deteriorização a nível sensorial e microbiológico. Por isso que não deve ser usado como único parâmetro para avaliação do frescor do pescado. Para evitar essa problemática, sugere-se que a legislação brasileira seja revisada, instituindo valores específicos para cada espécie ou grupos de espécies de pescado, para que seja minimizada a flutuação dos níveis de bases voláteis encontradas, aumentando a confiabilidade e a segurança ofertadas ao consumidor. E é isso, muito obrigada.